Boa tarde, estamos no ar com mais um programa Cidade em Revista. No programa de hoje vamos falar sobre segurança do trabalho. É essa questão que garante a vida, a sobrevivência do trabalhador e muito principalmente a sobrevivência das empresas. Esse cuidado tem que ter com o trabalhador, é benefício mais para a empresa se ela souber cuidar disso com o carinho que o trabalhador merece. Temos a satisfação de ter conosco o engenheiro Virlis Best Salvador Cavallari. Salvador é empresário, engenheiro eletricista e faz parte do Conselho Estadual do Ministério das Cidades. É também representante do Estado do Mato Grosso no Conselho Nacional da Saúde do Trabalhador. Salvador, boa tarde, obrigado por ter vindo. Boa tarde, Vicente, boa tarde a todos os telespectadores da TV aqui de Juína. E o Vicente me convidou para participar dessas, a gente seria as informações, né? Participar, nós vamos tentar levar as informações a respeito de saúde do trabalhador, nós vamos tentar levar as informações a respeito das ações que nós devemos tomar, né? Junto às empresas, para que as empresas diminuam os acidentes de trabalho. Deixa eu te contar, eu estive na conferência que houve aqui em Juína, e nós até tivemos a oportunidade de conversar lá. Eu sei que também você teve, além dessa conferência do trabalho, você teve na Conferência das Cidades e teve também na Conferência da Defesa Civil. Eu queria que você traçasse para mim uma espécie de paralelo entre essas três conferências, o que diz cada uma delas, o que elas têm de comum entre si. Bom, Vicente, as três conferências poderia ser feito até em uma só, né? Porque quando a gente se trata de saúde do trabalhador, que foi no caso da conferência no qual a gente se conheceu aqui, foi na conferência que foi feita aqui em Juína, com a participação fantástica do pessoal de Juína. O pessoal de Juara veio participar também, que é o Polo de Juara e o Polo de Juína, que fizeram juntos. E também teve aqui a Conferência de Defesa Civil, também teve em Juara e todos os municípios do estado, e também teve a Conferência das Cidades. O que uma tem a ver com a outra? Então é mais ou menos o seguinte: se eu consigo morar bem, se eu tenho casa de qualidade, com água, luz, esgoto, transporte, acessibilidade, e se essa casa está num local que não é de risco, né, que é onde entra a Conferência da Defesa Civil, essa casa do trabalhador tem que estar num local onde não é de risco. Você, no ano passado, viu no Rio de Janeiro as casas em locais de risco, que aquelas famílias padeceram tanto. Então a Defesa Civil, ela verifica se nós estamos construindo casas para os nossos trabalhadores num local onde o trabalhador não vai ter risco de vida. Se não está numa zona de APP, numa zona de APR, ou sobre um lixão antigo, onde tem contaminação do solo, onde o trabalhador estaria exposto, né, a doenças. Ô Salvador, a distância também deve ser examinada, né? Dele para chegar no trabalho. Sim, com certeza, né? Então quando a gente está trabalhando nessas conferências, a gente nota o seguinte: com o surgimento da Conferência das Cidades, criou-se leis como o Plano Diretor, como o Plano Nacional de Habitação de Interesse Social, como o Plano Nacional de Habitação Rural, que a área rural também tem que ser atingida por esses projetos, e também como o Plano de Saneamento. Então, se eu coloco uma comunidade distante do centro, eu tenho que buscar um transporte para ela, certo? E se eu não tiver asfalto até essa comunidade, e se eu não tiver lá um tratamento de esgoto, se eu não tiver lá a escola, o supermercado, tudo aquilo que o ser humano precisa para viver, o lazer e tudo mais, então eu não estou dando qualidade de vida ao trabalhador. Então, não sei se você percebeu, que primeiro foi a Conferência das Cidades, depois foi a Conferência da Defesa Civil e o último de Saúde do Trabalhador. As três conferências têm a ver com um trabalhador que mora bem, num local de qualidade de vida, que é transportado até o trabalho dele, com todos os direitos que tem. A grande preocupação do governo federal, hoje, em
em relação à nossa conferência, que eu vou chamar de nossa porque você estava lá, é que quando o trabalhador está funcionando na empresa e ganhando a grana dele e ajudando o patrão a ganhar dele também, que todo mundo ganha nessa história, né? Ele trata das crianças dele, o patrão consegue atender bem os clientes dele, todo mundo tem patrão. Então, nesse caso, ele está pagando a sua previdência, pagando os seus deveres como trabalhador. O dia em que ele machuca, é como se ele fosse para a oficina. Essa oficina quem que é? É o SUS, é a Previdência Social. Mas, Vicente, não é só a questão dele se machucar. A questão vai para dentro da família. Um pai de família que saiu de casa para buscar o pão e chega em casa talvez numa cadeira de roda. Desestabiliza totalmente a família. O lado psicológico dele, de como pai, de pessoa que trabalhava, da atividade dele. Então, quando a gente fala em saúde do trabalhador, começa desde a moradia do trabalhador, do transporte dele até a localidade que ele tem que desenvolver o trabalho dele, as tarefas dele cotidianas e o retorno à casa dele. Sabe o que se percebe? Você que vai nos ensinar, mas o que se percebe é que isso vem sendo melhorado com o passar dos tempos. No passado distante, eu sou bem mais velho, eu me lembro que essas questões eram menos divulgadas e havia menos ações no sentido de proteger mais o trabalhador. Era uma questão de a empresa precisa de produzir muito, ele que faça, que dê um jeito de produzir, senão eu mando embora, coloco outro no lugar. E com o passar dos tempos, eu acho que isso é o que eu queria que você debatesse conosco. Parece-me estar havendo agora uma maior conscientização de que você ter o trabalhador seguro e com saúde, saudável, é bom para você, empresário. Ele vai se tornar mais produtivo com resultado para ele, mas também para a empresa. Você que está nisso já há algum tempo, percebe essa melhoria na visão dos empresários? Bom, Vicente, você viu os números lá, né? Desde da criação da Previdência, né? O número de acidentes que aconteceu e o número de pessoas que não voltaram para casa. São 155 milhões de pessoas nos últimos 40 anos que saíram de casa para buscar a comida e a estabilidade financeira e aquilo que a família precisa para o seu dia a dia e que não voltou para casa, né? São 155 mil brasileiros que faleceram no trabalho, é um número absurdo. Aí você viu o número de pessoas acidentadas, né? Chega a 1.380.000 pessoas que acidentaram e que ficaram em cadeira de roda, 586 mil trabalhadores. Então, esse custo é muito alto para a Previdência Social, é muito alto para o SUS e é muito mais alto também dentro da empresa. Né? Que quando uma empresa tem um funcionário que sofre um acidente de trabalho, se ele vir a óbito, os valores chegam a R$1 milhão de custo para a empresa, entre indenização à família, entre toda a parte jurídica que tem que ser colocada e arrumada. Então, para as famílias, chega a esses valores. Por isso, o investimento das empresas hoje em saúde do trabalhador, em estar trabalhando com os equipamentos de proteção individual, com os equipamentos de proteção coletivas, tem sido bastante, como a gente diz, investido, trabalhado e treinado. É possível, então, a gente concluir que começa a melhorar, embora os números sejam assustadores, se bem que estamos falando de números dos últimos 40 anos. Isso. Mas, ainda assim, são números assustadores se a gente pegar pela média. Mas é correto afirmar que, por força da legislação, por força desse valor astronômico que a empresa acaba pagando, sente-se alguma melhoria no sentido de atender melhor o trabalhador. Salvador, nós temos uma pergunta na tela da Band do nosso telespectador. Coloca lá, por favor.
Eu sou o professor Darcy e gostaria de saber como devo regularizar a minha empresa diante da segurança do trabalho. Boa pergunta. Então vamos lá. Se você tem uma empresa e a sua empresa tem uma quantidade de operários, acima de 10 operários mais ou menos, você tem que começar com o plano médico ocupacional. E também tem um documento chamado LTCAT. E esses dois documentos, ele vai dizer para você que tipo de atividade a sua empresa pode estar prestando dentro do teu cadastro lá na Receita Federal. Então, você trabalha como uma marcenaria, e aí você tem lá 10 funcionários. Que tipo de trabalho você exerce na sua marcenaria? Então, o plano ocupacional, ele vai traçar um mapa para você de quais são as atividades que você tem dentro da sua empresa e quais são os tipos de equipamentos de segurança que você tem que usar lá dentro. Provavelmente você vai ter que usar luva, você vai ter que usar um óculos, você vai ter que proteger as máquinas, que no caso aí seria os equipamentos de segurança coletivos, e você vai ter que ter um técnico de segurança para orientar. Como a sua empresa é pequena, você pode estar fazendo isso junto com o Senai, com o SESI, com os Serviços Nacionais da Indústria, que são os sistemas S. Lá você vai poder estar pegando o seu trabalhador e ensinando ele como usar esse material através das NRs. Existem NRs que vai mostrar como utilizar a luva, como utilizar o óculos, a hora que a luva serve para trabalhar, a hora em que ele tem que tirar a luva para poder fazer outra atividade. Então, muitas vezes a gente acha que tem que ficar o tempo todo com os equipamentos de proteção. Não, existe um momento que você vai usar ele e existe um momento em que ele se torna também inconveniente, que ele poderia estar provocando acidente. Então, a regulamentação da empresa, existe todo um procedimento a ser feito. E o técnico de segurança, o engenheiro de segurança vai passar para você como e qual é o caminho que você tem que fazer. Porque você precisa regulamentar a sua empresa junto ao Ministério do Trabalho. E há necessidade de um profissional, e o profissional que faz isso são os técnicos de segurança e o engenheiro de segurança do trabalho, que vai montar para você um plano de ação. E dentro desse plano de ação você vai seguir a risca. Todo dia de manhã, quando você for passar o serviço para o seu funcionário, vai existir um documento chamado APR, que é análise de risco. Então essa análise de risco, ela vai mostrar que tipo de trabalho você vai fazer e qual é o risco que você corre de machucar. Então ele vai trabalhar sabendo que ele não pode cometer aquele erro, que se ele cometer aquele erro ele vai sofrer um acidente. Então essa análise preliminar de risco, ela se resume na sigla APR. É o início da empresa não ter acidente de trabalhos. Senhores, estamos conversando com o engenheiro do trabalho, Salvador Cavalari. Daqui a pouquinho a gente volta. O futebol é paixão nacional. A formação acadêmica é a garantia de um futuro profissional. Seja um grande craque. Participe do vestibular da AGES. Prova dia 6 de julho. Com várias opções de cursos. Patrocinador oficial: Governo Federal. Atacante: FIES. Meio campo: mestres e doutores da AGES. Zagueiro: ProUni. Não fique no banco de reservas. Aproveite essa super seleção da AGES e seja titular absoluto no mercado de trabalho. Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia popular em parceria com o Governo Federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma, e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito.
Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com o melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Todos nós nascemos com um talento. É como uma pequena engrenagem dentro de nós que cresce e é lapidada pela vontade de provar para o mundo que somos capazes. Ser assim é ser humano. Mas se engana quem acredita que o talento por si só determina o sucesso. Só é possível transformar uma vida através da capacitação. E é assim que o Senai transforma a vida de milhares de pessoas, oferecendo cursos técnicos, tecnologia e inovação, e formação integral continuada, e uma faculdade de tecnologia para desenvolver as habilidades de quem deseja ir mais longe. Dá para transformar talento em profissão? O Senai transforma. Sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão, e um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim, tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços, sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. A Prevenia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevenia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica, Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital, adesivos, banners, fachadas, letra caixa, outdoors com impressão digital. 3566-1968, frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade em Revista, conversando com o engenheiro Salvador Cavalari.
Salvador, nós estivemos juntos na conferência que ocorreu aqui em Juína. Você teve lá uma participação brilhante. Agora, é o seguinte, essas conferências recebem proposições dos vários grupos de estudo. Sim. Eu participei logo no primeiro dia e depois eu sei que foram formados os grupos de estudo e você participou ativamente deles. Eu queria que você dissesse para a gente quais foram as principais proposições e, se você não as tem, o que você gostaria que fosse uma proposta ou as proposições que fossem interessantes para Juína e região na Conferência de Saúde do Trabalhador que nós tivemos juntos. Bom, Vicente, primeira coisa, né, por que uma conferência? Né? Então, a última Conferência de Saúde do Trabalhador ela foi em 2005. E a gente nós esperávamos muito que houvesse um avanço bastante forte, né, em termos de diminuir os acidentes de trabalho, as ocorrências de trabalho escravo, as doenças de Ler, de Dort, que a gente tivesse realmente as diligências, que a gente acabasse com o trabalho escravo, mas não foi bem assim. Né? Você acha que não avançamos? Avançamos muito, mas não o sonhado, né? Nós não conseguimos atingir o objetivo. Então você nota aqui, né, que o Plano Nacional, nós tínhamos o folhetinho aqui, né, do Plano Nacional. No Plano Nacional, na Política Nacional de Saúde do Trabalhador, ela tinha ali os 3 eixos. O que entra em cada eixo desse? A conferência, ela é uma maneira em que você tem de construir uma lei pegando das bases, pegando o conhecimento de cada cidade, fazendo uma varredura regional para ver o que realmente cada cidade necessita, cada polo necessita, né? E que cada escritório regional tem registrado em termos de acidentes em loco. A conferência ela vai se transformar numa lei. Por isso você viu que o número de pessoas são limitados e não são pessoas que representam elas mesmas. São pessoas que representam sindicatos, que representam categorias de trabalhadores, né? Então é o presidente do bairro, é o presidente da associação, as pessoas ligadas às universidades, que a universidade tem faz os estudos, né? Monta os gráficos. A universidade tem que estar sempre participando. É muito importante. Os sindicatos é importante estar participando porque eles trabalham, elaboram isso no dia a dia. Então você nota que uma grande clamação da conferência era implantar as diretrizes que foram registradas em 2005 e implementar o que nós estamos precisando. Nós caminhamos, como você perguntou, nós caminhamos muito. Hoje você passa às margens da rodovia, você vê lá o trabalhador tendo um local para almoçar, tendo o banheirinho lá, a disponibilidade dele, e ele com o óculos de trabalho, com a luva, com a perneira, avançamos. Mas se você vê, ele solicita na diretriz 1 o fortalecimento da vigilância de saúde e a integração aos demais componentes da vigilância de saúde. O que é isso? Às vezes o trabalhador se machuca e ele não procura o hospital, às vezes ele faz um tratamento lá na área rural onde ele está mesmo, ele se enfaixa, ele faz qualquer coisa e só vem para o hospital quando o negócio é crítico. E aí não é feito aqui aquele acompanhamento, não é feito, você viu os números, que são pequenos os números de acidentes na nossa região, e você sabe por notícia, por uma série de coisas, que houve acidentes até de carro, com morte e tudo. Às vezes o trabalhador está indo para o trabalho e bate a moto dele, bate o carro dele e falece, e não está sendo registrado isso. Porque não foi tratado como trabalhador, foi tratado como um acidente automobilístico. Mas esse acidente automobilístico era do entregador de pizza, era do entregador de peças, então ele é um acidente de trabalho, certo? Porque se ele entrega a peça na oficina, com aquela moto, com aquele compartimentozinho lá, ele estava trabalhando. Se ele estava indo para a fazenda dele, com 6 ou 7 trabalhadores, eles estavam sendo transportados para a fazenda, né? Talvez até de uma forma ilegal, em cima da caminhonete, ou às vezes até numa forma legal, dentro da gabininha, porque você vê hoje que os caminhões estão tudo com gabininha, as caminhonetes estão todas com capota, para poder transportar o trabalhador lá dentro,
momento, sem com que ele esteja à mercê do tempo e da periculosidade. É isso que você coloca que já é algum avanço que se registrou a partir da conferência de 2005. Isso. Aí outra coisa é a promoção da saúde nos ambientes e nos processos de trabalho, né? Então, às vezes o cidadão ele pega aquele peso todos os dias lá e para ele está ótimo pegar. Mas aquilo no futuro vai trazer uma doença para a coluna. Aí chega um cidadão lá e fala, olha, não pode, você não pode pegar esse peso assim, você tem que usar uma faixa aqui e você vai ter que pegar ele assim. Aí você vai pegar ele 100 anos sem se machucar. Então isso é uma diretriz 2, qual que é a promoção de saúde no ambiente de trabalho? Orientar o trabalhador a fazer o serviço dele vai render muito mais e ele tem certeza que ele não vai se machucar. Pois é, agora eu queria saber se você tem proposições que você considera importantes nessa conferência que tivemos juntos. Você lembra de alguma? Viu alguma ser comentada nos grupos de estudo dos quais você participou? Olha, eu vi propostas maravilhosas formadas por Juína e por Juara para ser encaminhado. Eu só senti, assim, a não presença, por exemplo, do Ministério Público, né? Eu falo assim, nós montamos as propostas, mas aquela parte que se diz aos advogados, que se diz ao direito, nós podemos apresentar uma proposta que é excelente para o trabalhador, mas talvez ela não passe numa conferência porque não é constitucional. Então, se você tiver aqui a presença do Ministério Público, a presença do Judiciário, para estar ajudando a gente a formular essas propostas mais direcionadas e que elas não sejam fora da nossa Constituição e que ela venha realmente para mostrar que a importância do trabalhador ir para o seu laboro e voltar para casa em saúde. Então eu gostaria muito que numa próxima conferência a gente tivesse a presença desse pessoal. Eu sempre vou reclamar porque nenhuma das conferências que nós participamos, nem das cidades, nem da saúde do trabalhador, nem da conferência, das outras conferências em si, a gente não vê a participação do judiciário, a gente vê da comunidade, a gente vê do pessoal tudo. Então isso é um ponto que eu gostaria que estivesse para auxiliar a gente a construir essa nova lei e esse novo Brasil que nós estamos precisando. Eu vi lá dentro da construção lá uma preocupação muito grande com o transporte, uma preocupação muito grande de onde vai retirar esse dinheiro para poder financiar. Eu vi também uma preocupação de garantir já direitos que foram adquiridos e que hoje às vezes está meio passado aquele pozinho de arroz e não está... Está em lei, mas não está sendo efetivado. Mas não está sendo efetivado. Eu vi uma preocupação principalmente do grupo 3, que eles realmente cobraram muito já as leis que já existem. Então eles lá no coisa eles disseram assim, garantir que essa lei seja trabalhada. Porque uma vez, Vicente, a lei trabalhada protege o dono da propriedade, protege o empresário e protege o trabalhador. Todo mundo sobre o guarda-chuva da lei, ele está protegido. O trabalhador está protegido porque fez o trabalho dele e voltou para casa sadio. O fazendeiro porque ou o empresário, né? Que nós temos fazendeiros e empresários por causa da agricultura forte que nós estamos tendo na nossa região. Então eles não gostam nem que chamam mais de fazendeiro, eles gostam que chamam eles de empresários. Porque são, mas na verdade são mesmo. Porque são, eles estão com tecnologia de ponta. Então você vê o treinamento hoje para um cara que trabalha numa coletadeira, são de 40, 50 horas, né? Esse trabalho. Então, dentro desse trabalho, nós queremos colocar lá dentro também a saúde do trabalhador. Quanto tempo permanecer dentro daquela máquina, se vai ficar com ar-condicionado, se vai ficar sem, será que o ar-condicionado é bom para quem está trabalhando no sol? Né? Então nós temos que fazer tudo isso, aí que entra as universidades, e eu vi essas propostas, essas preocupações em não só pegar uma coisa feita, mas sim construir. Eu senti que o Juína e Juara construiu propostas que vai falar e transformar em lei coisas que é bom para o trabalhador. O menino do sindicato, a participação dele foi fantástico. Ele diz, olha, nós precisamos disso. O que eu acho é o seguinte, nós vamos passar para o próximo bloco, mas eu quero concluir esse bloco dizendo que
eu participei e vi, na hora da formação dos grupos, que eu não fiquei, mas você está me dizendo que os grupos tiveram uma efetiva participação e apresentaram propostas interessantes, bem como cobraram o que havia sido definido em 2005 e que ainda não foi. Exatamente, que ainda não foi implantado. Beleza. Senhores, estamos conversando com o engenheiro Salvador Cavalari e daqui a pouquinho a gente volta. O futebol é paixão nacional. A formação acadêmica é a garantia de um futuro profissional. Seja um grande craque. Participe do vestibular da AGES. Prova dia 6 de julho. Com várias opções de cursos. Patrocinador oficial: Governo Federal. Atacante: FIES. Meio campo: mestres e doutores da AGES. Zagueiro: ProUni. Não fique no banco de reservas. Aproveite essa super seleção da AGES e seja titular absoluto no mercado de trabalho. Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia popular em parceria com o Governo Federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma, e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Todos nós nascemos com um talento. É como uma pequena engrenagem dentro de nós que cresce e é lapidada pela vontade de provar para o mundo que somos capazes. Ser assim é ser humano. Mas se engana quem acredita que o talento por si só determina o sucesso. Só é possível transformar uma vida através da capacitação. E é assim que o Senai transforma a vida de milhares de pessoas, oferecendo cursos técnicos, tecnologia e inovação, e formação integral continuada, e uma faculdade de tecnologia para desenvolver as habilidades de quem deseja ir mais longe. Dá para transformar talento em profissão? O Senai transforma. Também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão. Nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim, tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços, sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217.
A Prevênia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevênia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica, Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital, adesivos, banners, fachadas, letra caixa, outdoors com impressão digital. 3566-1968, frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Muito bem, estamos de volta com o programa Cidade Revista, conversando com o engenheiro Salvador Cavallari. Salvador, você falou no último bloco sobre a conferência A Vida aqui em Juína, da Conferência da Saúde do Trabalhador, mas eu não fui na Conferência da Cidade. Eu gostaria que você falasse do que mais importante você viu na Conferência das Cidades. Bom, como a Conferência das Cidades, eu digo que é a melhor colocação de saúde do trabalhador, porque é morar bem, né, é ter transporte. Então, a Conferência das Cidades, ela aconteceu em 2005, a terceira. Mas daí 3 anos ela aconteceu a 4ª e agora já está na 5ª, né? É melhor do que a outra. Exatamente, ela cumpriu, a saúde do trabalhador, ela não cumpriu de 4 em 4 anos a conferência. Que nós teríamos, eu acho que nós teríamos avançado mais em saúde do trabalhador se tivesse ouvido a conferência. Porque o que nós estamos cobrando hoje em 2014, nós teríamos cobrado nas conferências anteriores. 5 seria 19, 5 seria 9, depois... Então a gente teria mais 2, nós perdemos 2 conferências aí no meio, que a gente acabou perdendo também em estar cobrando, né? Tanto é que eu falei para você no bloco anterior, que nós se preocupamos também na cobrança do que a gente já tinha conseguido e já tinha conquistado. A Conferência das Cidades, ela criou leis como o Plano Diretor, que o Plano Diretor, ele trabalha a cidade de uma forma sempre pensando na saúde. Então, se tem um bairro onde é habitacional, eu não posso colocar lá uma casa de shows, porque vai atrapalhar o sono do trabalhador, certo? Eu não posso colocar um posto de gasolina num ambiente habitacional, porque ele corre risco de explosão. Então, eu não posso estar colocando lá dentro do setor industriário os trabalhadores, porque aí aquele pó estaria prejudicando a saúde das crianças. Isso, então, a Conferência da Cidade é que examina isso? A Conferência das Cidades, ela resolveu isso através do Plano Diretor para as cidades, e a nossa grande luta que foi vencida era para que as cidades, até as pequenas cidades com 5, 6 mil habitantes, também tivessem o direito de planejar. E na última Conferência das Cidades a gente conseguiu isso, porque nós queremos que o trabalhador fique próximo do seu trabalho, mas que ele fique num lugar seguro, certo? Então aí houve a necessidade também de cumprir determinações, que é aquele esgoto céu aberto que sempre corre lá na cidade do trabalhador, lá onde que está o patrão não, né? Mas lá na cidade do trabalhador. Então aí surgiu o quê? O plano nacional, né? Um plano nacional, do qual ainda está sendo elaborado, cada cidade vai ter que elaborar o seu, inclusive o estado de Mato Grosso tem que elaborar também o plano de saneamento.
certo? E quem não fizer isso a partir de 2015, a cidade que não fizer isso, ela não vai mais receber recursos do Ministério das Cidades e nem do Ministério da Integração, porque a Defesa Civil, que é que a gente vai falar deles daqui um pouco, também está preocupada bastante com isso. Mas embaixo do guarda-chuva do Ministério das Cidades, ele criou o conselho, porque ele tá pegando 4 secretarias. Ele está pegando a Secretaria de Planejamento, uma parte dela, porque precisa planejar as obras que vão ser construídas e as estradas, as vias, trem, o que tem que ser para transportar o trabalhador, tanto nas pequenas cidades. E dentro desse guarda-chuva, então, está a habitação, está a acessibilidade, que são essas estradas, um problema crônico nacional, que em todas as cidades e também na área rural é problema, por questões de financiamento. Você precisa ter o documento da sua terra. E você não tem, muitas vezes, no caso, por exemplo, de cidades como Colniza, de cidades como Juína, como Juara, todas as cidades têm problema de questão fundiária. Daquele loteamento que não foi bem elaborado, daquele loteamento que não passou pela Câmara de Vereadores, que ele não tem água, que ele não tem luz, que ele não tem esgoto, que ele não tem o documento para o trabalhador financiar. E aí o Ministério, a Conferência da Cidade não consegue agir? Como é que regulariza? Não, existe leis para regulamentação. O prefeito da cidade tem instrumentos hoje para essa regularização. Então a conferência, ela dá esses instrumentos porque ela parte da cidade, da necessidade que aquela cidade tem. Então hoje nós temos mais de 15 leis que veio das conferências, né? A primeira é o plano diretor, a outra é o Estatuto da Cidade, a outra é a Lei 11.977, que trata da regulamentação de terrenos aqueles terrenos vazios dentro da cidade, onde a pessoa compra e fica ali para especulação imobiliária, que ali dentro gera lixo, que aquele lixo gera dengue, entendeu? E aí vira aquela bola de neve que o estuprador fica escondido lá para pegar a menininha bonitinha que está vindo da escola. Então aí você viu que quando a gente começa a conversar sobre conferência das cidades, a gente volta na saúde. Tá tudo, o que você fala. Eu me lembro que no primeiro bloco você falou, olha, Vicente, bastava uma conferência só, porque todas elas estão... Exatamente. Eu vou, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a conferência da Defesa Civil. Sim. Mas antes disso eu tenho uma pergunta para você na tela da Band, por favor. Como é que eu faço participar na Minha Casa Minha Vida? Ótima pergunta. Bom, o programa Minha Casa Minha Vida, ele faz parte... da segunda conferência nacional. Na segunda conferência eu tive lá também representando o estado de Mato Grosso, e definiu-se que as pessoas que tinha de 1 a 3 salários mínimos como renda familiar, a casa do programa Minha Casa Minha Vida seria construída e passado para eles gratuitamente. As pessoas que tivessem de 3 salários mínimos até 6 salários mínimos, eles estariam pagando 10% do valor da construção da casa. Mas só que de 2000, da segunda conferência até hoje, a Caixa Econômica lançou vários outros planos para contemplar também pessoas que tivessem 10 salários mínimos, que quisessem investir, que quisessem ter uma casa de qualidade. Então, hoje você pode ter uma casa através de um programa social, do programa Minha Casa Minha Vida, se inscrevendo na sua prefeitura com as assistentes sociais. Ela vai verificar se você realmente está dentro daquele padrão de atendimento, que seria a renda familiar de 1 a 3, essa casa será de forma gratuita. As pessoas que já têm um terreno e que gostaria de ter a casa dele, o terreno é escriturado, ele também pode ir na prefeitura e fazer o cadastro lá. A prefeitura vai solicitar junto à Secretaria das Cidades as casas que são dadas para vocês de forma gratuita também, mas você vai estar cedendo o seu terreno.
E aí existem as outras pessoas que não têm nem o terreno e nem a casa, mas que ele é um trabalhador que tem um salário, tem uma renda familiar acima de 3 salários mínimos, e ele pode estar pagando por uma casa de melhor qualidade. Aí ele entra no site e se inscreve no site ou também na prefeitura para ele conseguir a sua casa. Dependendo o valor do salário, da renda familiar que ele possui, ele vai ter uma ajuda de custo entre 11 mil e 19 mil reais, que seria uma ajuda para construir essa casa dele. E tem as outras que são formas de financiamento, que as empreiteiras estão construindo a casa, você vai lá, faz o cadastro da empreiteira. Existe também um abate, que você pode usar o seu FGTS, e também é a mesma coisa, de acordo com a tua renda familiar, você pode ir lá no site simular, você vai ver quanto o governo federal vai subsidiar. Normalmente 6 mil, 10 mil, 15 mil, a maior subsídio é 19 mil. Você mesmo simula. Salvador, é interessante, você falou aí sobre Minha Casa Minha Vida. Eu tenho o que a gente vê é que talvez o número de habitações que estão sendo entregues está muito inferior, esse número é inferior aos números demandados e muito principalmente em relação à necessidade do trabalhador. Por que isso ocorre? Olha, é o seguinte, cada cidade ela tem que criar o conselho municipal de habitação. E ela tem que criar um conselho gestor, que é o que vai gerenciar esse fundo. Então as prefeituras, elas estão começando a fazer isso agora. O estado de Mato Grosso está sendo até um pioneiro nisso, né? Porque houve agora reunião em todas as cidades. Juara e Juína provavelmente vai ser as primeiras a criar o Conselho Municipal de Habitação e também o Conselho Municipal Gestor. Aí os recursos vêm direto para a prefeitura, não fica passando de estado em estado. Então foi isso. Então essa última conferência é para criar o Sistema Nacional de Habitação. Que facilita, torna mais ágil. Mais ágil, mais rápido. Hoje está muito na mão das empreiteiras e dentro da Caixa Econômica Federal e tem dificultado. Entendi. Então é daí essa diferença que temos. Isso que nós precisamos, até porque você não tem uma varredura do que realmente a cidade precisa. Entendi. Agora, a prefeitura, você me disse que é uma questão de inadimplência, é uma questão de documentação que a prefeitura teria que mandar e que não manda, e isso também pode ser um fator que dificulta o atendimento? Sim, quando a prefeitura fica inadimplente, que não paga o fundo de garantia dos funcionários ou que deixa qualquer coisa da Receita Federal fora, essa prefeitura ela não tem acesso ao Ministério das cidades, nenhum ministério. Então muitas vezes tem o recurso e as cidades não têm. Juína, Juína teve esse problema, mas o prefeito correu atrás e conseguiu 50 casas agora, assim, que já tinha perdido o programa, ele foi e resgatou 50 casas e ele ainda está dando, como é que a gente diz lá, está dando um gate, ele está investindo mais 5 mil reais por casa para dar uma casa de qualidade para o pessoal. Eu até gostaria de parabenizar, né, que Juína também tem a conselheira, Juína tem um conselheiro das cidades agora também, a Salete Bergamin é conselheira junto conosco lá, muito batalhadora, e então Juína já deu esse passão aí, né? E isso porque eles já tinham, a gestão anterior tinha deixado escorrer pelos dedos. Ele foi atrás e conseguiu resgatar. Na próxima agora, provavelmente ele vai conseguir 200, 300 unidades, vai depender do que ele querer, porque existe a possibilidade disso. Senhores, estamos conversando com o engenheiro Salvador Cavalari, num minutinho só a gente volta. O futebol é paixão nacional. A formação acadêmica é a garantia de um futuro profissional. Seja um grande craque. Participe do vestibular da AGES. Prova dia 6 de julho. Com várias opções de cursos. Patrocinador oficial: Governo Federal. Atacante: FIES. Meio campo: mestres e doutores da AGES. Zagueiro: ProUni. Não fique no banco de reservas. Aproveite essa super seleção da AGES e seja titular absoluto no mercado de trabalho.
Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia Popular em parceria com o Governo Federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com o melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Todos nós nascemos com um talento. É como uma pequena engrenagem dentro de nós que cresce e é lapidada pela vontade de provar para o mundo que somos capazes. Ser assim é ser humano. Mas se engana quem acredita que o talento por si só determina o sucesso. Só é possível transformar uma vida através da capacitação. E é assim que o Senai transforma a vida de milhares de pessoas, oferecendo cursos técnicos, tecnologia e inovação e formação integral continuada e uma faculdade de tecnologia para desenvolver as habilidades de quem deseja ir mais longe. Dá para transformar talento em profissão? O Senai transforma. Nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim, tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços, sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. A Prevenia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevenia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica, Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001.
A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital, adesivos, banners, fachadas, letra caixa, outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade em Revista, conversando com o engenheiro Salvador Cavallari. Salvador, eu queria concluir aquele caso do Ministério das Cidades, mas eu queria que você falasse sobre as câmaras temáticas do Ministério das Cidades. Quais são? Bom, Vicente, o primeiro passo que nós temos que falar é o seguinte: o município que vai participar, né, do Sistema Nacional de Habitação, ele precisa ter o seu conselho. Aí, dentro do conselho, tem as câmeras temáticas. As câmeras temáticas, um exemplo, Juína criou seu conselho e ela vai fazer habitação. Ela vai chamar todas as comunidades que precisam de habitação e discutir ali dentro da Câmara de Habitação onde vai ser esse novo bairro, se não está próximo a nascentes de rio, se não está próximo a lixão, se não está próximo a qualquer coisa. Então a Câmara Temática, ela define e cria uma lei que é encaminhado à Câmara de Vereadores, para que a Câmara de Vereadores aprove a lei do novo bairro, com água, luz, esgoto e transporte. Esse é o papel da Câmara de Habitação. Bom, mas aí a Câmara de Habitação, ela tecnicamente não sabe como fazer o transporte e a mobilidade. Então, vai se reunir a Câmara de Transporte e de Mobilidade para ver como vai construir essa estrada até lá, como é que vai ser lá dentro, se vai ter escola, se vai ter, quais são os acessos daquele bairro, como ele vai ter o acesso. Mas para construir isso também, há necessidade de saber se o terreno onde a gente vai construir, ele é escriturado, se ele está registrado e tudo. Ou então entra a Câmara de Fundiária. Ela que vai cuidar dessa parte da documentação, da parte de projeto, junto com os engenheiros. Aí também existe uma outra Câmara que é de Planejamento, certo? Essa foi a que atuou primeiro. Antes de eu ir lá reunir a Câmara de Habitação, a Prefeitura vai chamar os membros do Conselho e falar: quem é da Câmara de Planejamento? Eu quero implantar uma nova comunidade para atender o pessoal carente do módulo 5. Lá existe o pessoal que está morando dois na mesma casa, famílias conjugadas, e está apertado. Eu tenho lá uma carência de 250 moradias. Aí, Vicente, vai lá para o planejamento. Aí o planejamento vai verificar onde tem uma área que nós podemos estar comportando essas 250 famílias e que ela não seja numa região de encosta, ou num antigo lixão, ou numa localidade onde você tem problemas com a SEMA, com os outros órgãos. Acontece que também existe uma câmara que são as câmaras especiais, que nem no caso de Mato Grosso agora que nós estamos tendo a Copa do Mundo. Então houve e criou o que? A Secopa, uma câmara que vai funcionar durante 2 ou 3 anos e depois ela vai ser extinta. Então existe dentro do Ministério das Cidades, dentro do Conselho das Cidades, a criação das câmaras especiais, que nesse caso elas vão trabalhar com legislação própria, que se for no caso da Prefeitura, os vereadores terão que votar uma nova lei para que essa Câmara faça isso. E às vezes com um período determinado, pelo que você falou. Né? Um exemplo, nós queremos criar um campus onde tem várias universidades. Eu tenho 5 universidades em coisa, eu quero colocar tudo junto, para que as pessoas vão lá. Então há necessidade de uma Câmara especial para fazer um estudo. Olha, a AGES vai ficar lá, o FMT, mais a Unemat, cada uma vai ofertar tal curso, para a gente poder suprir isso. O restaurante vai ser o mesmo, o transporte vai ser o mesmo,
tudo vai ser o mesmo. Parecido assim com a questão da cidade de Lucas do Rio Verde, que eles fizeram mais ou menos isso. Em volta todas as escolas e as universidades no meio. Então vai criar o quê? Uma câmara especial. Então quais são as câmeras que existem dentro do Conselho de Habitação? E você viu por que a necessidade do Conselho? Porque você vai trabalhar com a Secretaria de Habitação, a de Transporte, a de Fundiária, de Planejamento e a de Planejamento Especial. O importante também, que eu estou percebendo... Tudo em função do trabalhador, tudo em função do trabalhador. O que eu estou percebendo é que a importância do Conselho é muito maior do que a gente imagina. E eu lembro que você chamava lá na sua fala a participação das pessoas, para que convida a pessoa para ir para o conselho, ela por um motivo ou outro não vai. Mas depois ela reclama que não tem casa, ou reclama que o esgoto está a céu aberto. Na hora que você faz um conselho para a pessoa e isso se transformar em lei, é boa essa conversa nossa, porque isso pode servir de alerta para que as pessoas todas tenham interesse em participar dos conselhos. Eu queria falar da outra coisa, da uma outra conferência que nós falamos, que é a Conferência da Defesa Civil. Eu já sei que está tudo ligado, mas se você fala em partes, o nosso público e a gente aqui vai entender melhor. A Defesa Civil, ela cuida das cidades de forma em chegar lá nas cidades o alimento, o óleo diesel, os insumos, né? Então a função da Defesa Civil é verificar que esse fornecimento não seja cortado. Então você vê que esse ano nós tivemos um problema na cidade de Colniz, onde uma ponte foi embora e a Defesa Civil teve que atuar, né? Então ela vai atuar no caso de encostas, onde há motivo de retirar, as pessoas estão morando em área de risco. Então isso não é bom para a saúde do cidadão que está lá. A encosta vai vir, pode sofrer óbito, você viu no Rio de Janeiro a questão lá. Então a Defesa Civil, junto com o Ministério da Integração, que ela faz parte do Ministério da Integração, ela tem hoje 19,4 milhões, que é para fazer investimentos novos para que a gente amenize os riscos do trabalhador, que ele more numa localidade segura e que os insumos cheguem até ele, chegue a água, chegue a luz, que chegue o esgoto, que chegue o gás, que chegue o arroz, o feijão, a carne. Tudo isso é a função da Defesa Civil. E você percebe que as três conferências, elas têm a ver. Tanto é que você lembra na estratégia 4 de saúde trabalhadora, ele falava assim, o fortalecimento e ampliação e articulação intersetorial. É justamente ter uma maneira de fazer com que exatamente, que todos os setores trabalham. Tanto é que a gente, lá no Conselho Estadual, a gente solicitou que o pessoal da Defesa Civil tenha uma cadeira conosco lá no Ministério das Cidades e que a gente tenha uma lá com eles, certo? Para que a gente possa estar amenizando isso. Bom, Salvador, nós estamos aqui nos minutinhos finais do programa, está acabando. E eu tenho aí alguns minutos para você fazer suas considerações finais. Bom, Vicente, primeiro eu queria lembrar que as prefeituras têm que se preocupar bastante em criar os seus conselhos, porque a partir de 2015 não vai ter mais recursos às prefeituras que não tiver o conselho das cidades e quem também não tiver um conselho de saúde, que o município tem, você viu que ele participou junto com a gente, né? E esteja lá dentro também um membro. Então, há necessidade da prefeitura ficar bastante atenta aos conselhos, porque os conselhos é que vai dizer quanto de verba tem que vir, tanto da saúde quanto das cidades. E eu queria deixar também a consideração de que Juína já avançou bastante por ter uma conselheira estadual. A gente não tinha, o último conselheiro foi o Fábio, na época que a gente fez o MT mais 20, que foi o Plano de Sustentabilidade de Mato Grosso para 20 anos, a Juína participou bem forte. As outras vezes a participação não foi aquela que a gente queria, porque a pessoa foi, às vezes mandou o membro, mas o membro não se importou, foi passear no shopping, entendeu? Mas hoje não, hoje as últimas conferências têm participado muito forte e isso já está moldando. Você viu que nós tivemos uma conferência muito boa de saúde do trabalhador em Juína. Muita gente. Parabéns à Ana, ao pessoal que fez um trabalho excelente, né? A Susan, eu não vou falar todos os nomes, porque vai que eu esqueço, aí o pessoal vai, né? A Viviane, todo o pessoal lá, porque eu não lembro todos os nomes, eu vou falar, esqueceu de mim. Então, toda a equipe de saúde, do Escritório de Saúde de Juara e de Juína,
né? Parabéns pelo trabalho que fizeram. E parabéns a você de tentar levar isso para a comunidade. É muito importante a comunidade saber que Juína está construindo junto com o Brasil. Porque isso tudo, Vicente, vai virar lei. E nós vamos poder dizer, saiu de nós. É filho nosso. Se for feio o filho, nós temos culpa na participação. Senhores, chegamos ao final de mais um programa Cidade em Revista. Eu agradeço muito a presença do engenheiro Salvador Cavallari, que nos ajudou bastante sobre tentar entender a questão da segurança do trabalhador. Agradeço muito a você de casa que nos acompanha. No próximo sábado estaremos de volta com mais um programa Cidade em Revista. Muito obrigado e até lá.